professora, educadora, especialista em planejar roteiros de estudos através de perfil. Então, antes, quando um aluno chega até mim, eu faço essa análise, né, porque eu trabalho com perfil. E sou mãe desse esmeraldino aqui, ó. Quem torce pro Goiás? Temos... Ó, Goiás, Verdão! Mãe desse esmeraldino aí que me acompanha em todos os jogos do Goiás, basicamente. Se não me acompanha, vai ver o jogo comigo, porque eu faço questão. Por isso que o terno é verde, branco, que eu vim representando também, não podia deixar. Foi meu filho que escolheu. E vamos lá. Bom, gente, primeiramente eu quero falar sobre comunicação com os nossos filhos. Como você tem se comunicado com o seu filho? Quando eu falo de comunicação, eu falo como um todo, né? A comunicação com os nossos filhos, ela pode ser através da... tanto verbal quanto emocional. Entre pais está inserido em uma interdependência. O que é essa interdependência? Um depende do outro. Então, às vezes, nossos filhos estão tristes em casa, né? E isso vai interferir no contexto escolar também. Então, essa interdependência, ela existe. E a gente precisa estar atento e perceber, inclusive, sobre isso. Aliás, antes disso aí, gente, só um momentinho. Quais são essas formas de se comunicar? Todos nós estamos comunicando alguma coisa, seja através da roupa, do estilo musical, né? E os nossos filhos também se comunicam, assim como nós nos comunicamos, né, de várias maneiras, os nossos filhos também se comunicam. Às vezes, nossos filhos, através de notas, rebeldias, sofrendo ou praticando bullying também. E até mesmo silêncio. O silêncio, ele diz muito. Acho que diz até mais do que quando a criança, né, fala muito. O silêncio, ele quer dizer que a criança guarda dentro dela alguma coisa. Então, é preciso ver, perceber o que está acontecendo. E você, mãe, como mãe aí, quantas mães temos aqui? Levanta a mão só para eu saber. Nossa, muitas mães. Que bom. Que bom, que dádiva, né? Dá trabalho, né, gente? Tem hora. É um trabalho tão bom, né? É trabalhoso, mas aí quando você chega no final do dia, nossa, que bom. Né? Você vê aquele cheirinho, você sente o cheirinho do seu filho, né? Coisa mais gostosa do mundo. E vocês sabem se comunicar com seus filhos? Você, como se chama? Viviane, você se comunica com seu filho? E como que é essa comunicação? Ó, já pode falar então. Gente, eu tenho que contar isso para vocês, isso é importante. Pode ser que tenha mães aqui que tenha filhos adolescentes, vou contar uma história para vocês. Minha filha, quando ela começou a namorar, ela tinha 13 anos. E aí, quando eu vi que o negócio estava indo bem, né? Estava dando certo, falei, que bom, né? Menina, gente boa. Falei, filha, quando você decidir ter intimidades com seu namorado, você conta para a mamãe, porque a gente precisa ir ao médico, na sua ginecologista, para ela te instruir o que deve ser feito. E assim ela fez. Quando ela decidiu transar com o namorado, ela me contou. A única mentira que eu inventei é que ela tinha consulta só daqui 4 meses. Para ela pensar mais um pouquinho, né? Porque ela só tinha 14 anos. Mas deu certo. O Marquel esperou, ela e o namorado dela esperou, marquei consulta para ele também. Levei ela lá. Gente, a médica dela, a doutora Gisele, a hora que eu falei para ela, então, doutora Gisele, vim trazer minha filha aqui porque ela decidiu transar com o namorado dela. Ela levantou da mesa dela, foi lá onde eu estava. Parabéns, Viviane. Você é a única que veio aqui trazer a filha para se preparar para transar. Todas trazem ela aqui quando está grávida. Eu falei, eu nem sabia que a minha filha transava. Então, por favor, sejam amigas das filhas de vocês, que é a melhor coisa. E a melhor amiga que elas vão ter é a mãe, né? Então, a gente tem que dar abertura para elas conversar com a gente sobre isso. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Olha só. Estou feliz. Fiquei muito feliz agora de tê-la aqui, nessa participação. Gente, tivemos uma participação especial, muito especial. Muito obrigada. Inclusive, vou até puxar o gancho aqui, porque é exatamente isso que ela falou que eu iria falar agora. Sobre o quê? É esse momento da percepção dos pais. Estar envolvido com o seu filho. Interagir com ele. Eu sei, gente, é cansativo, né? Porque a gente chega do trabalho, todo mundo aqui
empreendedora, empresária, somos filhas, somos irmãs e mães, mas esposas, sobretudo mulheres também que precisamos nos cuidar, mas ter essa percepção é essencial. E o que é esse perceber, né? O que é olhar para esse filho seu? Saber, gente, com quem os nossos filhos estão andando. Sempre é importante, e às vezes parece que às vezes a gente fica pensando assim, ó, nossa, é uma coisa muito difícil. Não é. O simples é complexo, o simples de fazer. Então parece que às vezes é banal falar, nossa, mas está repetindo e está falando de novo. Estamos falando de novo, porque é falando sempre que a gente vai uma hora fazer de fato, né? E colocar em prática. Então tem que ser falado sim. Como eles têm se saído na escola? Resultado na escola. Gente, todo aluno que tem recuperação, eu não cheguei a comentar, mas tenho 12 anos de experiência, né, nesse mercado da educação, de professora, fui coordenadora, depois fui para a diretoria, até então comprei a escola depois, então hoje eu sou proprietária. Então, o resultado, completamente, gente, ele vai influenciar. Aluno que ele não vai bem na escola, está acontecendo alguma coisa na vida dele. Pode ser familiar? Pode. Pode ser entre os amigos? Pode, porque às vezes também na família está tudo bem, está tudo certo. Pode ser tantas coisas, né? Então a gente tem que ter esse olhar assim pelo nosso filho, tem que entender, tem que compreender, né? Quem aqui nunca foi adolescente, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas eu era rebelde. Meu pai e minha mãe devem estar me vendo aí. Oi, pai! Tá no online minha mãe, ó. Tô aqui. Eu fui uma filha rebelde. E claro que eu estava me comunicando alguma coisa. Eu estava falando com meus pais quando eu tinha essa rebeldia, né? Quando eu demonstrava tudo aquilo. Quais locais ele frequenta? Também é importante saber. O local diz muito sobre os nossos filhos. O local diz muito. Onde ele vai, com quem ele vai, a família dos amigos, o contexto familiar. E quando eu falo de contexto familiar, eu quero também deixar bem claro uma coisa. Que às vezes as pessoas, as mães principalmente, se culpam muito, né? Porque às vezes não estão com o pai, né, do seu filho. E eu quero dizer aqui para vocês, pode ter alguma coisa a ver? Pode, mas isso não é 100% e não influencia. O que vai influenciar mesmo é como é essa comunicação entre os dois. Eu mesmo sou divorciada também e, é claro, é a comunicação. Então, às vezes as mães ficam assim, nossa, é porque eu separei. Nossa, se eu tivesse com o pai do meu filho, talvez não seria assim. Mas não é sobre isso. Não é sobre estar, até mesmo porque nós temos mães aqui, em qualquer outro lugar, que está com o pai, e é ela que faz toda essa função dentro de casa, de cuidar, de levar, de buscar, é ela que sabe a rotina do filho. Então, não se trata de ser casado ou não, de estar sozinha, de ser mãe solo ou não. Se trata de como é essa... Perdi. Comunicação, muito obrigada. De como é essa comunicação entre os dois. Vou passar isso aqui porque eu já fiz o drama. É porque eu ia fazer um drama, gente, mas aí eu já fiz. Tá, então vamos lá. Igual eu falei pra vocês, não existe uma fórmula mágica. Eu sei que vocês vieram aqui esperando, né? Como que eu posso fazer isso? Me ajuda, me ensina. Mas não tem, a bem verdade é que não tem uma fórmula mágica. E por que não tem uma fórmula mágica? Todas nós somos diferentes, vivemos em contextos e núcleos familiares diferentes, temos necessidades diferentes, rotinas diferentes. Nós somos mães, trabalhadoras, esposas, amigas, filhas, irmãs, mulheres e nossos filhos também. E eles não são uma projeção nossa. Eu vou contar uma história breve aqui. Eu adoro jogar tênis, gosto muito de tênis, sempre quis ser tenista, mas por um acaso virei professora e adoro também ser professora. Mas eu projetava isso também no meu filho. Mas quem disse que o abençoado gosta de tênis? Porque eu gosto de tênis. Ele não gosta. Ele até curte, ele vai, joga, porque é um esporte que a gente pratica juntos, mas ele é do futebol. E aí, quando eu olhei para ele, ele falou assim,
olhei para ele e falei assim, filho, e aí, você parece que não gosta muito, né, do tênis? Ah, mãe, eu até gosto, mas queria fazer outra coisa. E aceitar é difícil, né? Porque às vezes a gente quer que nosso filho seja aquela coisa certinha, né? Que, nossa, que ele podia fazer isso, podia gostar daquilo, podia não sei o quê. E os nossos filhos não são nossa projeção. Olha aí. Nossos filhos não são uma projeção nossa. Vocês lembram quando vocês eram adolescentes? Vocês gostavam que o pai de vocês ficavam lá, filho, você tem que ser assim, filho, você tem que fazer aquilo. Ninguém gostava, gente. Quem gosta? Ninguém gosta. Eu também gostava não. Quando meu pai ficava lá, meu Deus, eu socorro, gente, me tira daqui. Eu quero ir embora, eu quero sair, eu quero fugir. Quem nunca falou, vou fugir de casa? Foge nada, né? Não tem dinheiro, vai fugir pra onde? Vai fugir pra onde? Vai fugir pra onde? Não tem como. Então é bem verdade que eles também têm as necessidades dele. Então, se eles têm as necessidades dele, o que eu tenho que fazer? Olhar. Mas é olhar para o meu filho mesmo e falar, filho, vem cá, me conta. Senta aqui com sua mãe e me conta. O que você tem para me falar hoje? Conversa, interaja com o mundo dele, viva o mundo dele, viva o mundo do seu filho. Mesmo que vocês não façam a mínima noção, a Andréia não me deixa mentir, porque também tem filho da mesma idade que o meu. Tem um tal de joguinho aí, que eu não posso citar nome de jogos aqui? Eu acho que é Stumble Guys. Stumble Guys, Quem disse que a mãe aqui dá conta de Stumble Guys? Quem disse que eu... Gente, eu nem sei o que é. Eu vou fazer um campeonato de mães de Stumble Guys. Eu tô conseguindo classificar. Tá vendo? Ó, mães, ó, interação com os filhos. Foi o jeito que eu achei de interagir com o Pierre. Tô tentando fazer você também pra gente fazer esse campeonato de Stumble Guys só de mães. E eu não sabia o que era isso, né? Eu fiquei assim, boiando, até que ele... Falei assim, cara, se é isso que vai me fazer conectar com meu filho, fazer com que ele me ouça, porque menina é assim, a gente tem que fazer ele pensar que ele está decidindo por ele, quando é a gente que está decidindo algumas coisas. A gente tem que deixar. A gente tem que fingir demência, é mesmo, então a gente faz. Aí eu tô lá, né? Então me ensina esse negócio aí, deixa eu aprender esses tambogais. E aí ele me ensinou. Aprendi? Não. Não aprendi, mas me interessei. Perguntei, me explica mais. Vem cá. Me ensina esse negócio aqui, eu não sei jogar, não me ensina. Pra que serve isso aqui, gemas? Pra que serve? E assim a gente vai conversando, se conectando com o outro, criando e construindo laços, o que é o mais importante. Então hoje eu tenho um pré-adolescente, né, 10 para 11 anos aí, onde a gente tem um convívio muito bom. Tanto é que já faz uns 5 anos que eu não dou uma chinelada, estou até sentindo falta. Mas ainda não aconteceu de dar mais uma chinelada nele. Eu já falei isso aqui? Já. Vou pular. Tá bom. Então lá, tem várias raízes também, né? Quando o aluno não vai bem na escola, como voltando a repetir isso aqui, tem várias raízes. Por que não tem uma fórmula mágica de chegar aqui e falar, Marielle, faz isso com seu filho, que é isso que vai funcionar. Aida, faz assim que dá certo. Cada um tem uma raiz. Gente, eu, por exemplo, quando eu fazia o ensino fundamental para médio, eu simplesmente não entendi o que o professor falava. Eu nunca fui aluna nota 10. Às vezes meus alunos chegam para mim e falam assim, nossa, tia Séria, você devia ser CDF. Mentira, tirava 6. E já colei também. Já colei, mãe, eu já colei. Já colei demais. Então... Ó, vendia cola ali, escutei que alguém vendia cola. Vendia cola, olha só, ela conseguiu capitalizar o negócio. Empreendedora, desde cedo fazendo empreendedorismo. Visionária. Visionária. Então, busque o que está afetando ele. Porque pode ser que ele esteja entendendo, pode ser que ele não esteja entendendo, pode ser que ele esteja apaixonado. E quando a gente está apaixonado, a gente não quer estudar, a gente quer ir na escola para ver o crush. Essa é bem a verdade. Pode ser que realmente ele esteja passando por um problema pessoal em casa.
Por isso, o perceber. Porque pode ser tantas coisas, o meu filho pode ser uma coisa, o dela pode ser outro. Então, é esse olhar de carinho, de olhar para os nossos filhos e perceber a raiz do problema. Aí, sim, eu posso ver o que dá para fazer, como eu posso ajudar o meu filho. Tá, e quando o filho vai bem na escola, né? Gente, não era para estar escrito isso aqui, eu errei, tá? Porque eu queria que vocês me falassem isso. Ai, gente. Quem já falou essa frase aqui? Agora, ele é tão inteligente. Quem já falou essa frase para os filhos? Falou agora? Falou agora? Estou falando com você. Estou falando com ele. Oh, por que você não esperou a minha palestra para a gente falar, para você falar? Eu espero agora. Eu nasço de novo. Ele é tão inteligente. E, de fato, nossos filhos são mesmo. Nossos filhos são inteligentes. Nós somos inteligentes. Mas eu quero convidar vocês, agora, a falar de uma outra maneira. Ao invés de falar, tirou uma nota boa na escola, está indo bem na escola, parabéns, meu filho, você se esforçou, você se dedicou, você perdeu horas, você abriu mão, talvez, de sair com um amigo, ou prestou atenção na aula, porque tem aluno que, às vezes, só prestando atenção, já dá conta. Você prestou atenção na aula, se você continuar se dedicando e prestando atenção, você vai continuar tendo bons resultados. Então, vamos experimentar. Por que, Juma? Por que não falar que meu filho é inteligente? Porque a inteligência, ela é uma condição humana. Ela já nasce com a gente. Ela já nasce. Exemplo claríssimo aqui, para ficar bem claro. Nós, como mulheres, principalmente, temos isso, né? É muito mais gostoso receber um elogio do namorado, do marido, quando ele fala assim, seu cabelo é bonito, ou uma amiga mesmo, né? Nossa, seu cabelo é bonito, seu tom de pele é bonito. Eu já nasci com aquele tom de pele. É gostoso ouvir? Claro que é. É bom ouvir, mas é muito mais legal ouvir, muito mais gratificante ouvir sobre algo que foi opção minha, decisão minha. A minha roupa foi uma decisão minha. Então, quando alguém elogia a minha roupa, o jeito que eu coloquei o meu cabelo, não o meu cabelo, mas o jeito que eu coloquei o meu cabelo, é muito mais gostoso. Porque foi uma decisão minha. É a minha personalidade. Quando alguém fala da minha música, nossa, que música legal, você gosta desse estilo? Gosto. Que massa, que legal. É sobre mim, é sobre a Juma. Então, isso faz sentido para mim, assim como faz sentido para o filho de vocês também. Então, vamos experimentar essas novas formas de falar, trocar essas palavras com os nossos filhos. Pergunta clássica de toda mãe. Quem nunca, né? Quem nunca fala isso com o filho? Você falou? Gente, eu tô adorando, ela tem 16 anos. Que maravilha, ela tá aqui e ela concordou com algumas coisas que eu falei. Tô feliz, eu tô no ramo certo. Olha aí. É? Ah, meu Deus, olha que coisa boa aí, ó. Isso pra mim é bom demais, vai. Agora mexeu com o meu ego. Confirmou. Pergunta clássica de toda mãe. Como foi seu dia? E aí, é bom responder essa pergunta todo dia? Não é bom, mães. Não é bom. Ali, ó, temos a própria adolescente falando. Nós que somos mães. Não é bom. Vamos trocar essa palavra. Vamos trocar isso daí. E aí, como que a gente pode fazer então, Juma? Qual que é a pergunta que a gente vai fazer para esses abençoados? Ah, você quer minha equipe, calma. O que você pode me ensinar hoje? Me conta, me fala, me explica aí. Converse com ele. Para o adolescente, a priori não vai ter tanto efeito, não. Para criança, assim, para quem é mãe de criança aí, funciona legal, porque a criança, por natureza, ela gosta de conversar, ela gosta de explicar, ela já chega contando da experiência que fez na escola. Você nem pergunta, ele já fala.
tudo que está acontecendo. O adolescente não. Imagina, gente, eles são adolescentes. Primeiro que eles estão passando por uma transição que é biológica do nosso corpo. Os hormônios estão mudando, o corpo está mudando. Não querem. E está tudo bem, está errado eles não quererem, a gente tem que aprender a respeitar o espaço deles. E dentro desse respeito, entender as necessidades dele. A necessidade de cada adolescente é uma. Cada adolescente tem uma necessidade diferente. Não sei se vocês já viram aquele livro, cabe até aqui falar, né, das linguagens do amor. Alguém já leu? 5 linguagens do amor. Gente, para aquele livro mais perfeito, assim, para mim aquele livro é um dos melhores, porque a minha forma de amar e de se sentir amada é de um jeito. Minha mãe, por exemplo, a minha mãe nunca foi uma mãe de abraçar, de fazer carinho, de ficar... Não. A minha mãe foi de dar presente. Para ela, o amor dela era presentear. Isso significa que ela me ama? Ou não me ama mais ou ama menos? Não. Hoje eu entendo que era a forma que ela tinha de me amar. E não necessariamente era a forma que eu tinha e que eu gostava de receber. Meu pai já era um pai que abraçava, grudava, melento, grudento, nossa, até demais. E essa era a forma dele, nunca foi de dar nada, mas carinhoso ao extremo. Essa era a forma do meu pai. E hoje, sabendo disso, eu também passo para o meu filho e tento entender qual é a forma que ele se sente amado. E qual a minha forma de me sentir amada e passar para ele. Porque nossos filhos também não são obrigados a saber como a gente sente que é o amor deles por nós. Eles não são obrigados. A gente tem que sentar com eles e falar: filho, eu gosto, eu sei que você não gosta, mas eu me sentiria muito respeitada e amada se você talvez me contasse pequenas coisas da sua vida, né? Eu me sentiria. Conta para o seu filho como é que você se sente. Você já contou para o seu filho? Exatamente, é confiança. Ao longo desses 12 anos, eu recebo adolescentes na escola e é incrível ver, porque, gente, eles contam tantas histórias, que às vezes está do lado dos pais, eles não contam nada, né? Aí é aquela famosa história, o filho perto do pai, a gente nem conhece, né? Eles ficam quietinhos assim, você vai conhecer seu filho quando ele está longe. Aí chegam para você: nossa, mas seu filho é assim? Nem sabia. Nossa, meu filho não fez isso. Seu filho é assim. Você que não conhece seu filho. É você que não conhece. Então é a hora de você conhecer. Além de conhecer, respeitar. Respeitar as necessidades dos seus filhos. Porque nós também já fomos adolescentes, passamos por isso e com certeza todos nós aqui queríamos ser respeitados nas nossas individualidades, nas nossas particularidades. Então é empatia com eles também. Vocês vão ver que isso vai influenciar na vida emocional, social e escolar. De nossos filhos. Agora eu vou finalizar aqui com vocês. Essa é a minha equipe, está faltando professores, mas eu escolhi a dedo. Quando eu escolhi a minha equipe, eu escolhi uma equipe que tivesse esse olhar acolhedor com o nosso aluno, que pudesse entender as necessidades individuais de cada um deles. Então, o nosso trabalho também é muito personalizado, individual. A gente não trabalha com o aluno da mesma maneira que a gente trabalha com outro aluno, porque a gente entende que cada ser é único, e ele é único para mim, e ele tem que ser único para cada professor desse daqui. Cada professor desse tem que achar que o aluno dele é único também. E é desse jeito que a gente consegue os nossos resultados. Graças a Deus, ao longo desses 12 anos, nunca tivemos nenhuma reprovação. Podemos ouvir um amém? Amém! Obrigada. Isso aqui é um pouquinho dos alunos. Então, olha, a gente pega desde o fundamental, fase 1, que é os meninos menores, fase 2, ensino médio, vestibulares
Isso aqui, gente, que eu adoro. Depois dos 40, que ainda nutre o sonho de estudar e entrar para uma escola. Olha que coisa mais bela de ver. Ver que os sonhos continuam aí. E aí? Obrigada.